Aberta a 24ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Terrelho, secretário Gerson, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a Sabrina, ao Márcio e ao Maurício e ao Ney, que estão presentes nessa noite para nos assessorar, e também aos munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Então, solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 23/2020, sessão ordinária. Aos 20 dias do mês de julho de 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 23ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereadora Isolde Lupental, declarou aberta a presente a sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se então para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido o ofício circular número 12/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, recebido o ofício número 103/2020 do Sindicato de Servidores do Município de Concórdia Região, recebido o ofício número 146/2020 do Poder Executivo Municipal. Terminada a matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fez uso da tribuna o vereador Núcio Rubinich, que saudou a todos e fez a leitura de uma nota oficial da Câmara de Dirigentes Logistas de Arabutão, enviada a esta casa, manifestando-se favorável para a devolução do valor depositado no fundo criado pela Câmara de Vereadores, que será destinado à construção da sede desta Casa Legislativa. Sugerido que em época de pandemia o valor poderia ser utilizado pelo Poder Executivo em outras atividades. O vereador disse que é representante do povo e precisa trazer os anseios da população até esta casa. A vereadora Isolde questionou se houve a formulação de alguma ata por parte dos membros do CDL para envio desta nota ao Legislativo. O vereador Núcio Rubinich disse que somente está repassando o assunto e não saberia responder, mas se caso queira maior esclarecimento, deveriam chamar o representante do CDL. Não tendo mais pronunciamento, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, em segunda votação, projeto de lei número 06, de 4 de junho de 2020, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$311 mil no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Arabutão e da Outra Previdência. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, em segunda votação, projeto de lei número 07, de 22 de junho de 2020, que insere dispositivo na lei ordinária número 959, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários e não tributários e da Outra Previdência. Terminada a matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Hélio Leite, que saudou a todos, e solicitou envio de um ofício à Secretaria de Infraestrutura para que sejam feitas melhorias e reabertura dos bueiros na estrada que liga a sua propriedade à comunidade de Linha Guaraipa, passando próximo à propriedade do senhor Adir Meves. E também que seja feita manutenção na grade de proteção do bueiro em frente ao mercado Urálgico, pois o mesmo está solto e pode ocasionar o transtorno aos motoristas que trafegam no local. Colocado em votação, o envio do ofício foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. O vereador Hélio comentou ainda sobre o movimento do CDL em desfavor ao fundo da Câmara de Vereadores. Disse que gostaria de receber por escrito a relação dos comerciantes que estão a favor deste movimento, pois, em seu ponto de vista, isso é politicagem de algumas pessoas. Comentou que o dinheiro que está retido no fundo é fruto da economia desta casa e que o dinheiro para a saúde não está faltando nesse momento de pandemia, pois o hospital não está recebendo pacientes de Covid-19. Disse que fica frustrado com esse tipo de movimento, pois a sede desta casa será para o uso da população. Espera que no ano que vem, quem assumir a presidência desta casa possa dar continuidade ao projeto e não faça como a atual administração, que não investiu nenhum centavo por concluir a obra no centro de eventos, que está ainda
abandonada e já foi até utilizada como estrebaria. Em seguida fez uso da tribuna o vereador Felipe Passlaf, que saudou a todos e fez um breve relato sobre o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional desde 2015, referente ao Fundeb. Em seguida comentou sobre a leitura do colega Núcio na nota do CDL. Disse que, em seu ponto de vista, isso é politicagem, principalmente por parte do colega Núcio, que esteve reunido com o presidente da CDL na manhã que a nota foi protocolada nesta casa, sendo que o colega por diversas vezes tentou barrar o andamento do projeto, inclusive quando foi apto pela construção em um terreno público. E o vereador fez movimentos contrários, informando que o local não era apropriado e manipulando a população. Disse que a atual sede desta casa não possui acessibilidade e questionou que muitos comerciantes precisam adequar seu estabelecimento conforme as normas, enquanto os órgãos públicos não dão exemplo. O vereador comentou que o CDL deveria cobrar do Executivo outras questões que são anseios do comércio, como a reforma do Código Tributário e do Código de Posturas. Ressaltou que os repasses ao hospital são consideráveis, passando de R$1 milhão. Portanto, as colocações da nota não condizem com a realidade. Pontuou ainda que o Executivo não está promovendo nenhum programa novo para incentivar o produtor agrícola, sendo que possuem recursos suficientes no setor. Em seguida, fez uso da tribuna a vereadora Isolda Pental, que saudou a todos, e sobre a leitura do colega Núcio, sobre a nota do CDL, disse que esta obra já poderia ter sido iniciada no primeiro ano do mandato, e hoje o Executivo já estaria recebendo dinheiro de volta. Mas somente agora o terreno foi adquirido devido a empecilhos que foram criados para barrar a construção. A vereadora comentou que no dia em que a prefeita lhe entregou a escritura do terreno, a mesma pediu agilidade na construção da sede do Legislativo. Ele ressaltou que nesses 4 anos de mandato não foi criado nenhum programa para incentivar o comércio local. Inclusive, nem o presente entregue para o funcionário público foi adquirido dentro do município. E essas questões deveriam ser cobradas pelo CDL. A vereadora cobrou também alguns programas promovidos em época de campanha e que, até agora, não foram cumpridos. O vereador Everlácio listou uma parte e questionou se os presentes que são entregues no dia do servidor não precisam de licitação. A vereadora Isolda comentou que a administração poderia escolher algum presente que o comércio local pudesse atender, porque foi cobrado de alguns comerciantes que nem souberam da licitação e não podiam atender ao edital de compra. Não tendo mais pronunciamento, a presente sessão foi encerrada. O presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 27 de julho, com início às 18h30 no mesmo local. Então, esta ata está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Ofício número 11, de 21 de julho de 2020. Consórcio Lambari. Senhora Presidente, Isolde Dulce Churu Pental. Referente ofício número 64/2020. Senhora Presidente, em resposta ao ofício epígrafe, informamos que o Consórcio Lambari firmou convênio com o Governo do Estado com vistas à execução do programa Recuperar no final do ano de 2019, mas os recursos só foram liberados em 20 de fevereiro de 2020, no total de R$ 2.774.577,95. Este é o valor proporcional à extensão da região da Malta, que congrega 14 municípios, pertencendo um total de 337,2 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas ou não. Até o presente momento foram tomadas as seguintes providências para a contratação de empresa via pregão eletrônico. O primeiro pregão eletrônico foi realizado no dia 20 de novembro de 2019, antes da liberação dos recursos.
com a finalidade da contratação da empresa responsável pela elaboração do plano de trabalho e posterior fiscalização dos serviços de manutenção rotineira das estradas estaduais que cortam os municípios da Malca, serviço de tapa-buracos, sinalização, roçados e limpeza de sarjetas e bueiros. No pregão eletrônico, 7 empresas se habilitaram, sendo que 3 delas apresentaram propostas e deram lance no processo. Ao final, a empresa vencedora foi a Iguatemi Consultoria e Serviço de Engenharia Limitada, Eireli, da cidade de Florianópolis, ao preço de R$ 104.390, com um deságio de 51% no valor inicial da licitação. Eireli, desculpa. O contrato com a empresa Iguatemi foi firmado em 4 de março de 2020 e emitida a respectiva ordem de serviço. Por sua vez, a empresa Iguatemi iniciou os trabalhos de levantamento, mas no dia 7 de 4 de 2020 comunicou a paralisação temporária do serviço em razão das medidas restritivas editadas pelo governo do estado em relação ao Covid-19. Os serviços só foram retomados no dia 4 de maio de 2020. Em virtude da paralisação dos serviços públicos no mês de março, em virtude do Covid e diante da dificuldade de as empresas participarem do certame, no dia 17 de abril, o consórcio Lambari efetuou 3 licitações para a escolha de empresas que irão trabalhar na manutenção das rodovias estaduais, objeto do convênio Recuperar. A primeira licitação relativa à construção de serviços de roçados e limpeza das margens das rodovias, 4 propostas foram apresentadas. O preço estimado, segundo a tabela do DINFRA, era de R$ 933.856,31, sendo que a proposta de menor valor ficou em R$ 698.999,12, apresentada pela empresa Etrios Terraplanagem e Construções Limitada. A segunda licitação, com vistas à contratação de serviços à recuperação como tapa-buracos, sinalização, conservação de proteção, estradas pavimentadas, 4 propostas foram recebidas, sendo uma delas desclassificada. O orçamento inicial, segundo a tabela do DINFRA, para esses serviços era de R$ 1.453.969,43. As empresas participantes ofereceram diversos lances e, ao final da licitação, a melhor proposta foi apresentada pela empresa Copaf, Pavimentação e Construção Limitada, no valor de R$ 1.445.000, sendo registrada uma diferença praticamente insignificante. A terceira licitação visa a construção de serviços de recuperação para estradas não pavimentadas, Pomirinha-Varjão e um trecho interior de Alto Bela Vista. 8 empresas retiraram o edital, mas somente uma empresa participou do certame. O orçamento inicial, segundo a tabela do DINFRA, é de R$ 1.003.518,23. Apenas uma empresa apresentou a documentação necessária dentro do prazo estipulado no edital e apresentou proposta, mas decidiu de efetuar a contratação, restando deserta a licitação. As licitações foram efetuadas na plataforma de pregão eletrônico, sob a forma de registro de preço, com exceção da primeira licitação relativa aos levantamentos e fiscalização. Sendo assim, os gastos com o serviço ficaram limitados ao valor do convênio. Os contratos com a empresa Copaf e Etrios Tapa-buracos e roçados foram firmados somente no mês de junho, em razão dos prazos de recurso por parte dos demais participantes, aos quais teriam direito de interpor, caso julgassem necessário. As respectivas ordens de serviço só serão fornecidas após a conclusão do levantamento de trechos prioritários, conforme consta no planejamento da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e da Contradoria Regional da CIE.
antigo de Infra, Chapecó. Diante da decisão em assembleias dos prefeitos que integram o consórcio Lambari, AMAL, uma vez que os recursos certamente não atenderá toda a demanda regional, uma vez que as estradas estaduais, em quase sua totalidade, se encontram em situações precárias de conservação, pela falta de investimento suficiente pelo governo do Estado ao longo de vários anos. Enquanto as providências antes elencadas não forem concluídas e a ordem de serviços dada às empresas contratadas à manutenção das rodovias estaduais permanece ao cargo do governo do Estado. Nesses dias, o consórcio Lambari recebeu da Iguatemi Consultoria de Serviços de Engenharia Limitada, IERLEI, os levantamentos de limpeza e roçado da SC 283, Concórdia Seara, da SC 390, Concórdia Piratuba, e da SC 355, trecho de Jaborá a Catanduvas. O consórcio já emitiu ordem de serviço da SC 283 a Rios, Terraplanagem e Construções Limitada, que já está executando o serviço. Quanto à SC 390, já foi encaminhado a ata para validação ao CIE de Chapecó, e da SC 255 também foi encaminhada a ata de avaliação ao CIE de Jaborá, trecho de Jaborá até a BR 282. Limitados ao exposto, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos que poderão ser obtidos em contato com o secretário executivo e assessor jurídico da AMAL, que auxilia nesse processo, por cedência da associação. Atenciosamente, então, quem assina a diretora administrativa do consórcio Lambari, Cláudia Elis Schiavini. Ofício número 147, de 21 de julho de 2020. Com meus cordiais cumprimentos, em atenção às disposições incluídas na Lei Orgânica do Município, encaminho a análise do Poder Legislativo aos relatórios consolidados da contabilidade relativa ao mês de junho de 2020. Permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos, reitero o protesto de levado em consideração. Cordialmente, então, quem assina é a Prefeita Municipal Liane Cap Schmidt. Ofício número 02, de 16 de julho de 2020. A Câmara de Vereadores do município de Arabutão. Isolde Dulce Churo Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, como presidente de Trânsito, comunicar que toda solicitação direcionada à Comissão de Trânsito seja feita por escrito, podendo ser entregue diretamente a algum membro da comissão ou no setor administrativo da Prefeitura, ou ainda que seja encaminhado via e-mail para este endereço, trânsito@arabutã.sc.gov.br. Peço que estenda esse critério de organização aos interessados. Estarei informando abaixo os pedidos abordados na última reunião e os encaminhamentos conclusivos por parte da comissão, no qual solicito que encaminhem aos setores responsáveis. Saliento que os pedidos que já foram desconsiderados não estarão sendo citados, somente os que exigem execução prática. Primeiro, lombadas físicas no perímetro urbano, junto à indústria Pravan e artefatos de cimento Arabutão. A comissão entende que são lombadas necessárias, porém, por tratar-se de rodovia estadual, existe necessidade de averiguar a competência para deliberar sobre o assunto. Solicitamos informação junto ao Departamento Jurídico do município. Segundo, retirada de canteiros centrais em frente ao Banco Sicob. Solicitamos ao setor de engenharia sobre os reais benefícios relacionados ao pedido. Também sobre a competência para deliberar sobre o assunto. Terceiro, placa de horário de ônibus em frente à rodoviária. Comissão deliberou pela aprovação da indicação. Solicitamos ao setor de infraestrutura para a instalação da placa, informando o horário em que é proibido estacionar no local. Quarto, pintura de uma faixa de pedestre em frente ao Banco Sicob. A comissão é favorável à implantação da faixa. Solicitamos ao setor de engenharia e infraestrutura
do município estudo relacionado ao local exato de implantação da faixa e também deve aguardar a deliberação referente ao requerimento do item 2º. Quinto, arbustos e árvores sobre a calçada impedindo o trânsito de pessoas. A comissão solicita ao setor de urbanismo para proceder à limpeza. Sexto, faixa elevada ou lombada em frente à creche municipal e na lateral do grupo escolar Paulo Freire. A comissão é favorável à implantação das faixas elevadas, porém solicitada ao setor de engenharia e infraestrutura do município estudo relacionado ao local exato da implantação de ambas. Segue a imagem de possíveis locais descritos no item 6. Tem um mapinha aqui, quem quiser ver, fica disponível. Qualquer dúvida, observação ou questionamento aos itens quais escrito, estamos à disposição para esclarecimentos. Cordialmente, então, quem acima é a presidente da comissão, Daniela Lam. Requerimento de informações 02/2020. Excelentíssima senhora prefeita, os vereadores abaixo subscrito, através deste, com base no parágrafo 4º artigo 220, capítulo 4º da Lei Orgânica Municipal, o prefeito disporá de 15 dias prorrogável por igual período, mediante requerimento circunstanciado para cumprir o disposto do caput deste artigo, ressaltando o que dispõe no artigo 214, requisita informações com os valores totais arrecadados pelo município para combate à pandemia do novo coronavírus. Sendo para o momento, agradecemos a atenção dispensada. Então, quem são os proponentes desse requerimento? São os vereadores do MDB, Felipe Patzlaff, Gerson Artifão, Hélio Leix, Isódero Pental, Eliane e Silax Dorsbach. Terminar a matéria que compõe material expediente, senhora presidente. Não havendo mais material expediente, passa a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Com a palavra, então, o vereador Núcio Ribney. Quero saudar a presidente Isolde, quero saudar o vice-presidente Hélio, o secretário Gerson, os demais colegas vereadores e vereadoras, os funcionários dessa casa e quem nos assiste em seus lares. O que me leva à tribuna hoje? Quero, em primeiro lugar, parabenizar o colono e o motorista, que dia 25 de julho era o dia especial em homenagem a essas duas categorias, que é o nosso colono e o nosso motorista, que agregam muito para o nosso município e também para o nosso estado e como para o país inteiro. São classes sempre muito sofridas, sempre passam por dificuldades e com certeza vamos torcer para que vai melhorar daqui para frente para essas duas classes do nosso município e também do nosso país. O que me leva à tribuna hoje, eu estive conversando com o técnico da agricultura, o Weber. Ele me passou umas notícias muito boas na parte da agricultura, em termos de uma pesquisa feita pela Epagre. Eu fiquei muito surpreso, nosso município se destacando na agricultura a nível da Malc. Isso é muito bom. Ele me passou uns dados, eu só vou passar algumas coisas aqui. Na produção de leite, 2017 a 2018, 13,8% que subiu. Em 2018 a 2019, 6,5% a produção de leite. E outros dados que ele me passou, que nós na região da Malc, nos 3 setores, aves, suínos e produção de leite, em área nós somos o que mais produz na Malc. Isso é muito bom, isso são notícias boas. Dá para dizer que o nosso agricultor realmente está ali por merecer,
Ele é uma pessoa que investe no nosso município e produz muito. É uma notícia assim que eu penso daqui para frente. Até hoje tinha dois agricultores que estavam falando que está investindo, construindo chiqueiro, aviário. Isso é muito bom para o desenvolvimento do nosso município. Quero parabenizar realmente nossos agricultores que realmente estão empenhados nessa atividade. E outra coisa que me levou à tribuna hoje, nós estamos em uma pavimentação asfáltica no bairro Nicolau Petri, com 3 ruas. Uma delas é Rua Adalberto Lampe, outra rua é... não lembro o nome agora. Schrammel Petri, Geltrudes Schrammel Petri e Hugo Horst. O valor dessas 3 ruas de pavimentação é um valor de R$614.150. É importante o desenvolvimento urbano também para esses moradores. Essas pessoas com certeza vão usufruir bem dessa pavimentação. Isso é um desenvolvimento do nosso município, que nem no urbanismo, na agricultura, a administração sempre está se empenhando o máximo. Seria isso, presidente. Obrigada pelas palavras do vereador Núcio. E continua livre no pequeno expediente por até 5 minutos para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Evelácio Laidoff. Quero saudar a nossa presidente Isolde, vice-presidente Hélio Lesch, secretário Gerson, aos colegas vereadores, as vereadoras, a Sabrina que nos assessora nesta noite, aos funcionários que antecedem a sala, também estão presentes, e quem nos assiste em suas casas. Da mesma forma, presidente, não poderia deixar de registrar a passagem desta data tão importante, que é dia 25 de julho, que é do colono e do motorista. Também se comemora nessa data o Dia da Mulher Negra. Eu estive lendo uma reportagem esses dias e me chamou a atenção. Então, eu sempre lembrava do Dia do Colono e do Motorista, e juntamente nessa data se comemora o Dia da Mulher Negra. Então, essas 3 classes, a gente tem uma consideração muito grande, deseja parabéns para eles, sucesso, o nosso colono, a gente que é basicamente o município todo ele agrícola, primeiro produzem, depois transportam, e isso faz o desenvolvimento acontecer no município, na grande região. Então vai a nossa homenagem. Dizer também de que na sessão passada foram citadas aqui alguns assuntos e a gente também precisa trazer alguns esclarecimentos. Se fala muito que não se valoriza o comércio local. E eu fui até a administração municipal e solicitei que passasse uma lista entre 10, 15 ou 20 empresas de Arabutã, que eles compram, que eles têm algum convênio, que eles fazem suas aquisições, e prontamente me passaram uma lista. Assim, ela não é completa, mas eu quero aqui deixar registrado. Então são valorizados e são comprados no comércio de Arabutã, no comércio da farmácia Patzlaff, chapeação de José Fedrizi, Laboratório Gênese, Posto Zanetti, Clínica Vital Fisioterapia, Mercado Rauschkorp, Copérdia Arabutã, Madeireira Beckmann, Autoposto Aurora,
Valme Confecções, Juliano Pedrotti, Cooper Arabutã, Artefatos de Cimento Arabutã, Jaquepan, Tornearia Arabutã, Schumacher, Mecânica Lotte, Oficina do Negão, de Nova Estrela, Mecânica do Remy Rauschkopf, Mecânica Ribnich, Borracharia de Canhada Grande do Lech e Borracharia Tutkiewicz. São alguns nomes que me repassaram, talvez tenham uma lista mais ampla, mas eu fico feliz. Isso demonstra que está se comprando, está se valorizando o comércio local. Muitas vezes, quando é feita uma licitação, alguns empresários não conseguem participar, porque hoje precisa, o vereador Felipe sabe, precisa de um calhamaço de negativas e muitas vezes não é possível porque talvez tu não consegue estar em dia com todas elas. Então, muitas vezes, agora recentemente aconteceu, foi lançado o edital para compra de tubos e sempre se comprava os tubos em Arabutã. Vencedor, normalmente era aqui, porque era mais próximo, conseguia fazer melhor preço, e desta vez uma empresa de Ceará ganhou a licitação de tubos. Então eu também lamento quando não consegue comprar, mas infelizmente essa é a lei, essa é a regra. Nós, há pouco tempo atrás, pelo menos no último congresso que nós tivemos de vereadores em Floripa, eu lembro que veio o Ponticelli palestrar para nós de que está tramitando uma lei, ele está tentando construir essa lei juntamente com o Tribunal de Contas, para que os municípios consigam comprar no município, cada município consiga comprar no seu município. Então, se isso viesse a acontecer, seria uma coisa muito boa. Então, tomara que eles avancem nessa ideia e que aí a prefeitura conseguisse comprar no preço normal dentro do município. Dizer também de que eu não trago isso com mágoa, mas só quero deixar registrado. Eu tive uma livraria por muitos e muitos anos, aqui do ladinho. Eu nunca consegui vender nada para a prefeitura de Arabutã, mas eu não fico chateado por isso. Eu participava de licitações em Lindóia do Sul e eu ganhava algumas licitações. Então, assim, o comércio é assim. Um dia vende, outro dia não vende. Infelizmente, é assim. Eu tive essa marca para mim, na época, antes de ser vereador. Estava com minha empresa constituída e não conseguia vender. Mas passou. Então, só quero deixar aqui registrado. Então, eu quis trazer esses nomes dessas empresas para dizer que não está tão desamparado o nosso comerciante. Então, são essas as palavras que eu queria trazer para esse pequeno expediente. Obrigado pelo espaço. Obrigada pelos esclarecimentos do vereador Evelasti. Continua livre por até 5 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, então passa a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Matéria que compõe a ordem do dia, senhora presidente. Então, não havendo matéria da ordem do dia, passamos a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, a vereadora Gladys Renner. Senhora presidente,
Cumprimento em seu nome demais membros dessa mesa, seu Hélio, secretário Gerson, nobres colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa e munícipes que nos assistem em suas casas. Senhora Presidente, eu venho essa noite à tribuna, então, para realmente tocar novamente no assunto que já foi abordado nessa casa há algum tempo. Então, conforme, na época, quando fiz o relato, então, nessa casa foi aprovada uma comissão para vermos a qualidade de algumas ruas no asfalto no bairro Nicolau Petri. Então, na época, então, foi aprovado, e eu gostaria de ver como nós poderíamos dar a sequência à questão do trabalho desta comissão. Então, nós fizemos um breve levantamento das ruas na época, e foi, então, aprovada essa comissão. Então, as ruas, na época que a gente fez, Rua Tonélio Ebelin, Rua Werner Schwingel, Rua de Gross e Gertrude Schrammel Petri. Então, essas seriam as ruas que a gente fez um breve, uma pesquisa e verificou com os moradores também, que apresentam, então, alguns danos nesse asfalto no bairro Nicolau Petri. Vereadora, só para lhe dar, assim, até o momento não foi constituída a comissão, porque nós temos uma comissão ainda que está em andamento, que é referente à água de Guaraipo, que após a conclusão disso, então, nós vamos estar formando essa comissão para dar encaminhamento a esses trabalhos de verificação dos problemas dessas ruas. Então, tá. Senhora Presidente, então eu deixo registrado para os moradores do bairro, conforme o seu relato, logo após a comissão, vai se dar andamento nessa comissão, então, que foi já aprovada anteriormente. Seria isso, senhora Presidente, então, obrigado pelo espaço. Obrigada, vereadora Gladys. É que, na realidade, só para estar explicando, daí nós vamos fechar essa questão da comissão referente aos trabalhos lá da água de Guaraipo, e após, então, disso, então, será feita essa próxima comissão que vai voltar a esses trabalhos. E continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, com a palavra, o vereador Hélio Lesch. Saúdo a presidente Isolde, Gerson, secretário, colegas vereadores, vereadoras, funcionários, de uma forma especial as pessoas que nos assistem. O que me leva na tribuna na noite de hoje foi uma coisa que a gente já viu lutando há muito tempo, é até o agradecimento. O líder pode passar isso. A infraestrutura que esse dia gentilmente levou uma prita para Serra Alta para pôr no cemitério. Só que eu só gostaria de colocar que nesse cemitério o próprio líder pode até transmitir esse agradecimento de minha parte, da comunidade, pela prita que levaram lá. Só que eu tenho uma preocupação que tem um cacto lá, um tipo de uma planta. Tá para dizer, não é um inso, mas é uma coisa muito braba. Eu não sei como é que a gente pode proceder com isso. De repente, pegar e colocar um pedaço de lona em cima de alguma coisa, mas é muito bom isso. É viável colocar aquela prita, porque assim não se consegue manter limpo, normalmente como tem que se manter limpo, está muito serviço para a prefeitura. Então eu só gostaria que o líder falasse com ele, que eles dessem uma olhada, para que realmente o que se pudesse fazer, não é uma área muito grande, fica bem ali na entrada à esquerda, para ver o que daria para fazer com esse inso, que está para dizer assim, que ele passa pela prita e depois, quem sabe, é mais ruim de limpar ainda. Então, quem sabe, seria bem fácil colocar uma lona, tampar ele e colocar a prita em cima, talvez ele afocava. Aí, uma outra coisa que eu gostaria de colocar, um ofício em discussão hoje de noite, que eu fui hoje de tarde à Concórdia, eu tenho entrada, segundo o relato do seu Gilberto Turcato, para que realmente fosse feita a entrada dele. Porque não dá para ver
tipo de serviço que foi feito lá. Foi levado pedra, ele não consegue mais sair com os caras, eu não sei, ele já levou a mudança aqui no lado do custódio, para quem não sabe. Ele é um policial que se aposentou aqui em Araputã e estava dizendo que veio morar de volta em Araputã. Então eu gostaria que fosse enviado um ofício a eles que peçam uma olhada lá, que foi feito alguma coisa com máquina lá, tem pedra na frente da casa, e foi virada uma brita lá e um pedaço é pura pedra maroada. Então tem que se pôr um outro material em cima e se compactar com o rolo, caso contrário ele não vai ter acesso até a sua residência. Então, coloco em discussão o envio desse ofício para o setor de infraestrutura, para a Secretaria de Infraestrutura, então. Não havendo vereador queira discutir, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores, será encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura, vereador Hélio. Era isso para a noite, muito obrigado. E continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Felipe Patzlaff. Quero cumprimentar o presidente, vereador Isolde, vice-presidente Leix, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar a Sabrina e o Márcio que nos assessoram aqui na noite de hoje. Todos sabemos que um dos grandes anseios do brasileiro é uma reforma tributária digna e justa. Esperamos por muito tempo. Por isso, se fala muito, é uma das mais aguardadas pelos brasileiros. Na última terça-feira, deu entrada no Congresso Nacional um novo pacote econômico. Mas não contém nada que atinja as expectativas dos brasileiros, não possui nenhuma redução de impostos. Ela, pela proposta que tem no site da Câmara dos Deputados, ela pretende, num prazo de 10 anos, criar um único imposto. Mas aqui, a primeira etapa, seria a unificação de duas contribuições. Depois na segunda etapa, mexeria com o imposto sobre os produtos industrializados. E a terceira, que me chamou mais atenção, nossa tabela de imposto de renda está sem reajuste desde 2015. É catastrófico isso, está se pagando cada vez mais pessoas entram. A proposta do governo é tributar divisão de lucros, que hoje já não é tributado, porque o empresário já paga o imposto da venda. O lucro é o que sobrou. De fato, lá, se ele for distribuir, ele vai ter que tributar imposto de renda ainda. Mas pagar 2 vezes, infelizmente. E a proposta ainda é eliminar os gastos com saúde e educação ainda. É o pouco que reduz lá dos nossos tributos. Aí uma quarta proposta depois mexe com a desoneração da folha. Então é lamentável, ninguém fala em enxugar máquina, ninguém fala em redução, apenas, nesse caso aqui, se vê um aumento de impostos e um benefício novamente aos banqueiros, que são beneficiados do nosso país há muito tempo. Eu trabalho com contabilidade há 12 anos. E nessa época começou a se falar no mundo mais digital, sistema público de escrituração, que aí isso iria ter um controle maior, e de fato está tendo, né? A Receita tem controle de da grande maioria das operações que são feitas. E lá, há 10, 12 anos atrás, se falava muito que o governo ia ter um controle tão grande que a sonegação ia diminuir muito, e que aí poderia se pensar numa reforma tributária onde reduziria os impostos
Seria possível reduzir porque não ia mais lidar tanto com a sonegação. E por surpresa, o que acontece lá em 2010, isso são informações tiradas do site do Impostômetro. Em 2010, o brasileiro precisava trabalhar 148 dias somente para os impostos. Então, quase 5 meses. Em 2018, que é o último dado levantado, ele precisou trabalhar 153 dias. Então, o país está na contramão, né? Se arrecada mais e se gasta mais, não se pensa em quem produz. Então, como diz o ditado, o Brasil não é para amadores, né? Tem que ser muito profissional. O pior de tudo é ver que o índice de retorno do bem-estar social, que pega a arrecadação de impostos e vê a sua aplicabilidade, nós somos o 30º. O Brasil é o 30º país, está na posição 30 na melhor aplicabilidade do dinheiro. Então, é uma das maiores cargas tributárias e um retorno muito ruim do que se arrecada. Então, infelizmente, temos que lidar com isso. Se arrecadou até no momento 1,1 trilhões, o país arrecadou, e por surpresa, nem sabia que tinha, tenho os dados por município lá. No município de Arabutã já foi recolhido, então, 2.450.000 reais até o dia de hoje. Então, se pegar até o final do mês, aí, que fecha essa semana, vai passar em torno dos 3 milhões, já tem algumas informações que constam. No primeiro momento até achei que não fosse um valor tão significativo, mas olhando, por exemplo, Ipumirim, com todo o seu potencial de indústrias, e é o dobro do nosso município em população, pagou 3,4 milhões. Nós estamos bem próximos, inclusive. Então, mostra que temos um potencial muito grande aqui, de acordo com o nosso tamanho. O presidente deu entrada na semana passada o balancete com os dados do mês de junho. Então, apenas para constar aqui, para deixar registrado, a arrecadação do município, mesmo em pandemia, mesmo com dificuldade, foi uma arrecadação bruta de 14.300.000 reais até o dia 30 de junho. Então, metade do ano, né? Claro que tem aqui, consta a operação de crédito que já entrou 1 milhão de reais da pavimentação do distrito de Nova Estrela, que é um recurso que entrou e ainda entrou no final de junho. Então também consta aqui, tirando isso, que não faz parte das arrecadações, seria 3.300.000. Para fins de crise, tudo bem que o governo está cobrindo algumas situações, mas acho que tem tudo para retomar. A questão do ICMS, que é a nossa maior receita, nós tivemos uma queda de 21% no mês de abril, 25% no mês de maio e 15% no mês de junho. Isso representa em torno de 550.000 reais arrecadado, menos do que o ano passado. Então ainda teria um crescimento, algum incremento de valor, porque o nosso índice está positivo. E agora, felizmente, no mês de junho, hoje, temos mais 4 dias de arrecadação ainda, que é um repasse diário, já estamos superando o ano passado. Então, isso demonstra que a economia está aquecendo, se não houver nenhuma catástrofe nos próximos meses. Aí tem alguns centros maiores paralisando atividades, mas mostra que a economia está preparada para crescer. Não vamos ter uma recessão tão longa. As previsões do PIB também, que era de 6,5, hoje já está menos de 6, está 5 e pouco, então tem tudo para incrementar e torçamos que dê certo. Também consta aqui no relatório os saldos financeiros do dia 30/6, 1.894.000 na saúde, 3.247.000 na prefeitura, saldo em conta.
total de 542. Descontando a operação de crédito, que ela tem uma destinação específica já, então teria um saldo de 4.142. Então demonstra uma segurança aqui para conduzir, é um ano de final de mandato, tem umas peculiaridades a mais aqui, então dá para se fazer algumas coisas. Então só para traduzir um pouco aqui do demonstrativo que deu entrada, está à disposição de todos os senhores vereadores. Seria isso, presidente, muito obrigado. Obrigada pelas palavras e esclarecimentos do vereador Felipe. Continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Evelácio Laidoff. Quero saudar mais uma vez a nossa presidente, vereadora Isolde, vice-presidente Hélio, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, assessora Sabrina e a quem nos assiste neste momento. O que nos traz na tribuna é para fazer um pequeno esclarecimento. Semana passada a sessão foi um pouco calorosa, teve uns discursos mais de vigor. Eu acho que nós não precisamos disso. Acho que nós podemos colocar isso com calma. O vereador Hélio muitas vezes se altera, ele diz que é o jeito dele, mas a gente entende. Vereador Felipe, só para contribuir na sua fala, quando você comentou esses dias da reforma tributária e também do Código de Posturas, tu sabe que isso mexeu comigo. E eu fui até o Poder Público, até no Executivo, e fui conversar. E conversei com um empresário, um cara muito inteligente, cara de cabeça, e ele fez umas colocações muito positivas. Então é necessário, você colocou e eu concordo contigo, talvez é um desafio para nós, vereadores, que nós tenhamos que buscar em conjunto, buscar com a administração municipal essa reforma tributária. Conversando com a prefeita, ela nos colocou que em contato com a Marinês, estava-se esperando com ansiedade, com muita ansiedade, essa entrada desse projeto na Câmara dos Deputados. E agora você mesmo coloca, ele veio de novo de uma maneira bastante branda. Então, como tinha esse trâmite a nível federal, eles estavam no aguardo. Então, em cima disso, eles iam também se pronunciar. Então, achavam que lá do governo federal viria algo mais amplo, que de repente, mesmo que você fizesse por aqui, teria que refazer algumas coisas. Mas estavam com muita ansiedade esperando uma atitude maior do governo federal. Então, mas eu concordo contigo, concordo com os vereadores, nós precisamos. Sim, pois não? Eu sou bem sincero contigo. Vou discordar nesse ponto aqui, com todo o respeito. Eu não vi movimento nenhum de reforma de Código Tributário. O senhor sabe que eu trabalho na área financeira. Tudo bem que tem lá, e até então não se sinalizava muito, é mais recente desse último governo. Agora, claro, precisa aguardar o que acontece lá. Existe uma proposta de em 10 anos unificar todos os impostos numa única tributação, onde continua existindo, mas paga de forma unificada, como é o Simples hoje. Mas é necessário, o CDL teve aqui em 2017, já teve antes, sim, teve de novo, então precisa de uma revisão. O Código de Posturas não tem nada a ver com o nível nacional,
é delicado, daqui a pouco se tem dificuldade em trabalhar com esse contrato, tem empresas que trabalham só com isso hoje. O IGAN, que assessora a Câmara, é referência nisso, daqui a pouco tem que contratar alguma coisa mais avançada. É de 93, é muito tempo. Eu concordo. Sim. Eu concordo. Seria isso. Obrigado, vereador. Obrigado. Assim, eu acho que nós precisamos realmente buscar, isso é uma meta. Eu sei que talvez nós estamos em reta final de mandato, mas assim, ó, os vereadores que continuarem nesta casa têm que ter o compromisso de realmente buscar fazer isso na próxima legislatura, ou então talvez começar ainda nesse ano. A ideia. Enfim, eu só quis colocar isso, que realmente eu me interessei, eu conversei com um empresário, um guri de cabeça aqui, ele fez umas colocações muito importantes e eu fui... Ok, obrigado, Felipe. Presidente, eu queria que a senhora colocasse em discussão, como nós há poucos dias aprovamos e foi enviada a esta casa, a solicitação o vereador Hélio pediu, a gente foi coerente, os contratos das cascalheiras dos últimos 3, 4 anos, eu gostaria também que a gente conseguisse trazer os contratos das cascalheiras dos anos 2013, 14, 15 e 16. Uma maneira de nós acompanhar. Eu sei que Arabutã hoje tem umas cascalheiras regularizadas, Itá tem algumas, tem municípios que não tem nenhuma, mas só para nós ter. E também, para quem está no comando, para buscar, de repente, negociar com esses mesmos proprietários. Onde está? Então, em discussão, envio desse ofício para solicitar os demais anos, os contratos de cascalheira. Não havendo o vereador que discutir, então coloca em votação. Então, está aprovada pela totalidade, senhores vereadores. Desculpa. Então, coloca em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Envio desse ofício para o Executivo. Vereador Evelácio. Okay. Obrigado, colegas vereadores. E um terceiro e último assunto para o grande expediente. Pessoal, não me entendem mal. Eu casei no ano de 85 e estou planejando desde 85 comprar um carro novo. E eu nunca consegui comprar um carro novo. Eu sempre compro carro velho. Quando uma ala política se organiza para fazer participar de um pleito eleitoral, eles fazem um planejamento. Quais são ações que nós queremos fazer no setor tal. E nós fomos cobrados aqui 2 ou 3 vezes já por causa do plano de governo da administração da Leane e Holguim. Eu tirei aqui só para ilustrar. Então, eu vou citar aqui. É só um planejamento, isso não quer dizer, é um plano. Eu estou planejando há muitos anos, mas não consegui. Quando você faz um programa, um planejamento para os próximos 4 anos, isso não quer dizer que você vai conseguir atingir a todos. Eu tirei aqui os dados da coligação PMDB-PT de 2013, 14, 15 e 16. Alguns planejamentos. Olha, gente. Infraestrutura. Iniciar as obras de pavimentação asfáltica no sentido sede ao Distrito Nova Estrela. Gente, isso é só um planejamento. Não foi conseguido fazer. Então, não adianta nós cobrar. É um planejamento. Incentivar a construção de passeios públicos, garantindo a acessibilidade dos munícipes. Continuar o programa de substituição de pontes de madeira por pontes de concreto. Exemplo. Comprar um caminhão para a coleta de lixo no meio rural. Contratar empresa para disponibilizar acesso à internet. Realizar municipalização de séries finais do ensino fundamental
sexto ou nono ano, em parceria com o governo do estado. Assim vai, muitos contrataram um profissional na área de fisioterapia, contrataram um monitor, recadastrar e monitorar os poços artesianos. Eu lembro que aqui tem asfalto de Canhada Grande. Então, gente, eu estou colocando isso aqui é um plano. Não foi feito, mas eu nunca vim cobrar aqui. Vocês cobraram com muita veemência esses dias, gente. Assim, eu acho que é interessante. E eu saí com o maior calma do mundo. Nós não devemos, não é por esse lado que a gente quer. Eu citei alguns itens aí, mas não estou cobrando, eu só quis comparar. Vocês compararam e cobraram, eu também estou citando. Mas não é esse o caminho. Nós temos que fazer aquilo que nós falamos antes. Vamos fazer um trabalho em conjunto para Arabutã. Se nós ficar, eu brigando com a presidente, eu brigando com o Núcio, eu brigando com o Marinho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que nós temos que se dar as mãos em época de pandemia, fazer um trabalho em conjunto, Felipe. Nós temos esse entendimento, nós temos capacidade. Eu conclamo a vocês. Eu sei que foi uma hora que vocês desabafaram, mas assim, eu fico bastante triste. Então assim, gente, vamos partir para um trabalho mais, aquilo que falamos antes do código de posturas. Vamos trabalhar nisso, vamos fazer um trabalho para a nossa Arabutã. Embora a minha idade já não é das melhores, mas eu ainda estou investindo, estou batalhando. Eu gosto de Arabutã. Então, assim, muitas vezes quem nos assiste lá de fora, mas aquilo lá está ruim, não, isso aqui está ótimo. Alteração de poder, uma vez um, outra vez outros. Eu fui candidato no ano 2000, perdi a eleição, eu só aprendi, eu só cresci com isso. Então, assim, gente, não é... Tem uma eleição para acontecer aqui na frente, para mim ela nem deveria acontecer, que acontecesse daqui 10 anos, ou daqui 1 ano, mas nós temos que continuar a ser aquilo que a gente é. Esse é o caminho. Arabutã está num caminho bom, está desenvolvendo, está os números, o Felipe trouxe aqui. Então, assim, pessoal, vamos se dar as mãos e vamos trabalhar em conjunto para Arabutã. Obrigado, presidente. Obrigada pelas palavras do vereador Evelácio e continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Eu só gostaria, vereador Evelácio, sobre a sua última fala, lhe dizer referente à sessão passada, eu também acho que nós devemos dar as mãos, e elas já deviam ter sido dadas no primeiro ano dessa gestão, não é, vereador Gerson? Quando o vereador Gerson foi o presidente. Aí já devia ter sido dado as mãos, vereador Evelácio. Com certeza, e como o senhor colocou a questão de plano, se nós agora, nessa gestão, nós temos que sim cobrar o plano de governo dessa gestão. Jamais de anos anteriores. Isso foi função dos outros vereadores. Indiferente quem, se era partido A, B ou C que estava no poder. Isso era uma questão dos vereadores da gestão anterior, está cobrando o vereador Evelácio. E só para constar, o projeto do asfalto até Nova Estrela foi as administrações anteriores que fizeram. E, entre outras coisas, é só isso que eu queria colocar referente a isso, e colocar referente ao comércio, vereador Evelácio. Foi feito licitação, pelo que eu pesquisei aqui, eu acho que foi feito licitação somente referente àqueles brindes, vamos dizer assim, ou presentes. Aqui fala em brindes. Referente 2017,
Os outros anos foi tudo feito compra direta, só para estar colocando, já que o senhor trouxe alguns números referentes ao comércio. E graças a Deus que o Executivo tem alguma aquisição do nosso comércio local, porque eu que trabalhei quase 20 anos no Executivo, eu sei que tem como estar fazendo algumas aquisições no município, só para estar colocando para os senhores. E eu não pude deixar de estar colocando também, em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Arabutã, então, que dia 24 de julho se comemorou o Dia Nacional do Suinocultor. Foi um projeto de lei do deputado federal Celso Maldaner, que instituiu esse dia devido à questão que coincidiu justamente com a criação da ACCS, que é a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, que também foi criado justo nesse dia. Só para colocar para os senhores, o Brasil produziu 3,4 milhões de toneladas de carne suína no ano de 2019. A previsão da Associação Brasileira de Proteína Animal é de chegar a 3,5 milhões de toneladas em 2020. E Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne e tem o melhor nível de produtividade do país, tanto no campo como na indústria, e alcançando índices semelhantes, superiores dos países americanos e europeus. Então, dizer que a suinocultura também tem o seu dia como o colono e o motorista. E eu não posso deixar de estar colocando para os senhores que no dia 25 de julho, então, se comemora também um grande feito na nossa sede do nosso município, que é a SER 25 de julho, eu sei que ela mudou de nome, que também faz mais um ano a mais, que está de parabéns, que está de aniversário, inclusive que ela foi fundada e foi construída pelos nossos antepassados, como já foi colocado aqui, muitas vezes se fala do passado, mas esses são merecedores de serem lembrados, porque foram eles que construíram com muito suor, não é, vereadora Liane? Seu pai também, vereador Evelácio, que ajudou, e todos nós temos um pouco dos nossos antepassados que trabalharam para a construção dessa nossa sede, que faz jus, que está na sede do nosso município. E também não posso deixar de parabenizar e homenagear essas duas categorias, que é o colono e o motorista, porque é dali que é todo o nosso sustento. O colono produz e o motorista transporta para a mesa da nossa população, e que é merecedor de sua homenagem neste dia que se passou no dia 25 de julho. Então, meus parabéns a todas essas categorias, e muitos de nós, e temos alguém na família que se inclui nessas categorias. Meus parabéns a todos, então. Então, não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 3 de agosto, segunda-feira, neste mesmo local e horário. Uma boa semana a todos e uma boa noite a todos.